Lê comigo aqui, rapidinho, ó. Dá para ver daí? Eu quero que a igreja adventista se converta. Você sabe quem é esse, né? João Flávio Martinez é o nome dele. E aqui no vídeo que nós vamos apresentar, que vou colocar aqui no cantinho da tela para que você possa acompanhar também, em num podcast Teologar, que tem aí um canal bem grande mesmo, 219 mil inscritos. Deus seja louvado, parabéns pelo seu canal. E o nome do canal é Teologar. João Flávio Martinez, ele, de início, ele desabafa. Ele começa a falar do professor Leandro Quadros, que deu um cano nele, o doutor Rodrigo Silva, enfim. Eu vou soltar esse trecho também e, pausadamente, nós vamos comentar algumas coisas aqui também, tá bom? Esse vídeo é apenas uma refutação. Então, comenta comigo aí, participa desse vídeo comigo, comentando aqui embaixo, tá bom? Vamos soltar o vídeo aqui de início, para que você também possa acompanhar. Olha o que ele fala logo no início, tá bom? E no decorrer do vídeo nós vamos fazer algumas pausas e vamos comentar e fazer algumas observações também. Acompanhe aí. Muito pesado o que ele fala sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Presta bastante atenção e vamos juntos acompanhar neste momento, tá bom? Deixa eu só aumentar aqui o volume para que juntos possamos acompanhar. Silva, não faça como Leandro Quadros, não fuja do debate. Eu estou à disposição para debater com você. Você disse lá no programa do pastor César Cavalcante que você estava à disposição. Eu já disse para o César, talvez ele não transmitiu para você, que eu estou à disposição. Porque o Leandro Quadros, vou aproveitar a grande audiência do seu programa para contar isso. Presta atenção. Em 2018, o CACP estava fazendo 20 anos. E qual seria a festa de aniversário que nós íamos fazer para os internautas? Um debate com o Leandro Quadros. Eu lembro disso, ia ser numa igreja, né? Então ia vir o Leandro Quadros e o Sérgio Monteiro, e eu e o Paulo Cristiano. Não sai não do vídeo, fica até o final. Eu ia debater com o Sérgio Monteiro, com o Leandro Quadros no domingo, e o Paulo no sábado, na Igreja Adventista, com o Sérgio Monteiro. Era mais ou menos assim. O formato ele definiu e eu defini o tema, que era se a Igreja Adventista era uma seita. E aí ele pediu um jornalista independente. Eu contratei um jornalista independente. Faltando 20 dias para o evento, o senhor Leandro Quadros, eu tenho o áudio, eu até fiz um vídeo lá no canal, ligou dizendo que havia um conflito de agenda e que ele não poderia ir para o debate. Tudo programado, igreja, no caso da Batista, liberada, porque a Igreja Adventista era ele que tinha que liberar. Iam ser dois debates, um na Batista e um na Adventista. No sábado na Adventista e no domingo na Batista. Cada um convidava quem quisesse. Não sai não. Então, era uma festa fantástica para nós. E, claro, como eu sou apenas um analfabeto funcional e um papagaio, ia ser para ele uma beleza. Não é verdade? Isso são frases que ele fala, né? Que ele fala de mim. Entendi. Que ele fala de mim. Agora, eu não tenho nada de papagaio. O que eu faço é fazer uma pesquisa séria, bibliográfica e documental. Eu sou papagaio porque eu repito o que o Rinaldi falou. É por isso que ele fala que eu sou papagaio. Mas nós vamos na fonte primária. Então, gente, cancelou o evento. Tá? Porque assim, o que você que está em casa me assistindo, eu até tenho um áudio de um adventista tirado de um grupo que eu vou mudar o som da voz e eu vou mostrar num futuro vídeo que eu vou fazer. Pronto, vamos lá. Olha só, ele disse que tem um áudio de um adventista que é retirado de um grupo. De início, para nós entendermos aqui, nós temos que colocar na nossa mente, na nossa cabeça, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem tanto joio quanto trigo. As duas classes de pessoas estão ali dentro da mesma igreja. Agora, para que fique bem mais esclarecido, que nós, por exemplo, entendemos que tem o Adventista do Sétimo Dia trigo, e tem o Adventista do Sétimo Dia joio. O Adventista do Sétimo Dia trigo se parece com as práticas do próprio mestre.
Jesus, tem as práticas do Mestre Jesus Cristo. O adventista do sétimo dia, joio, infelizmente, tem práticas que são diabólicas, que infelizmente deixa ser elevado pelos próprios pensamentos, pelas vontades do próprio diabo também. Então, quando vaza, por exemplo, ou sai algum áudio de um adventista do sétimo dia, um joio, ali eles colocam como se fosse um adventista do sétimo dia trigo. Entendeu? Um adventista convertido nunca ou jamais vai falar algo contra a igreja ou contra a sua liderança. Agora, o joio sim, o adventista joio sim, ele começa a falar da liderança, começa a falar dos irmãos, esse é o adventista não convertido, tá bom? Então esse áudio que ele tem, eu acredito, como há um Deus no céu, de que esse áudio não é de um adventista do sétimo dia convertido. Vamos dar continuidade aqui, tá bom? O adventista falando que o Rodrigo Silva fala não é verdade. Olha aí. Quando você pega os escritos da Ellen White, compara com o que o Rodrigo Silva fala, você descobre que não é verdade. Mas o espectador, de maneira geral, que não tem noção do que está sendo falado, engole. Porque não sabe qual é o assunto. Eu, por exemplo, eu assisto muito outros grupos de adventistas, que a igreja adventista ela é bem dividida entre si. Correto, isso. Não é um bloco fechado, não. Exatamente. E Rodrigo Silva, a liderança da igreja, ele usa esse pessoal da mídia olha o que ele vai falar. Como um visgo. É visgo que fala da jaca? É isso, gente? Deve ser, deve ser. Sabe aquela... Veja que ele já começa aqui agora você abre a jaca um ataque pessoal. Tira os caroços da jaca e aquela cola que a jaca tem, o mosquito cola e no final da tarde você tem ali um velório de mosquitos. Essa jaca aberta no meio é o Rodrigo Silva. Ele tá puxando os mosquitinhos. Aí depois vem a liderança da igreja e bumba, fecha a casca da jaca e te joga no lixo. Mas por que você está falando isso? Para não ficar com um ataque pessoal dele, né, que você está falando dele e tal, por que você está falando isso? O que é que ele fala que não condiz, tal? Por exemplo, que você pode citar? Quando o Rodrigo Silva fala que, eu até tenho um vídeo dele agora que o pessoal pediu para eu comentar, que a igreja adventista não ensina que a guarda do sábado está atrelada à salvação. Ele está mentindo. E aqui, a minha colocação é pessoal mesmo, porque eu estou chamando ele, com evidências documentais, de faltar com a verdade, porque é mentira. A Ellen White diz assim, santificar o sábado importa em salvação eterna. No prefácio dos primeiros escritos, a Ellen White diz assim, o pastor Bates advogou a obrigatoriedade da guarda do sábado para a salvação. Vamos lá. Olha só, eu dei pause aqui para que a gente possa fazer um pequeno comentáriozinho, tá bom? Nós, adventistas do sétimo dia, nós cremos sim que o sábado é um ponto de salvação, porque se eu não guardar o sábado, eu serei um transgressor da lei de Deus. Assim como matar também, eu estarei transgredindo a lei de Deus. E o mandamento do não matarás, ele está lá nos 10 mandamentos. Por que eu tenho que guardar 9 mandamentos e excluir um mandamento que é a guarda do sábado? Eu tenho certeza que por ele ser um evangélico, ele não adora imagem de escultura. Não, nada contra com os irmãos católicos. Mas, se ele não faz isso, se ele não adora, se ele não venera, eu tenho certeza que ele encontrou isso aonde? No Antigo Testamento, porque no Novo não apresenta isso. Então veja só, se ele não adora por ele ser evangélico, de uma igreja evangélica, eu tenho certeza que ele não adora imagem de escultura. Por quê? Aonde foi que ele encontrou isso? No Novo Testamento? Por que não tem no Novo Testamento? Tem? Não tem. Aonde é que está isso? No Antigo Testamento. E aonde está registrado no Antigo Testamento? Nos mandamentos de Deus, na lei de Deus, lá em Êxodo, capítulo 20. Então, o sábado, sim, ele é um ponto de salvação para todos, não para os adventistas, para todos. Porque se eu morrer na prática do assassinato, matando ou roubando ou adulterando, eu não vou ser salvo. Mas se eu pratico a lei de Deus, com certeza
a possibilidade é grande de eu me salvar, porque não que a lei me salve, porque Cristo foi quem morreu pelos nossos pecados, mas nós seremos julgados pelo quê? Pela lei de Deus. Nós seremos julgados pela a lei de Deus. Ou algumas pessoas entendem o seguinte: uma vez batizado, para sempre salvo. Ou uma vez salvo, para sempre salvo. Não, amigos. Isso jamais. Nós temos que estar em conexão com Cristo. Não se afastar de Jesus e permanecer nele até o final. A lei ela não foi abolida, como muitos dizem. Não é mesmo? Vamos dar continuidade aqui, rapidinho. Quando ele fala para o espectador que a igreja adventista não ensina isso, então, mas não é fato. E seria então, vamos dar um exemplo aqui, eu não sei do que você está falando aí, né? Vamos supor que hoje eles têm esses escritos de Ellen White, como você falou, tal, santificar o sábado importa salvação eterna, mas eles pregam que não. Guarda o sábado apenas como um mandamento, mas não para a salvação. Mas hoje eles não é pregam isso que é ensinado lá dentro. Lá dentro é outra coisa. É outra coisa. Eu não sei porque eu não tô lá dentro. Você quer ver a mandinga do cara? Você que está me assistindo, por favor, o que me deixa irritado com essas pessoas? E aí, não é com as pessoas. Né? Não é com as pessoas mesmo, com esses caras mesmo. Porque não é o problema dele crer no diabo. Se ele quer crer no diabo, é direito dele. Tem o Toninho do Capeta lá no Estádio do Espírito Santo. Eu já não sei se alguém já assistiu aqui o Toninho do Capeta. Ele diz que crê no Capeta. É direito dele crer no Capeta. Mas seja sincero com as pessoas. Tarles, a coisa que mais me irrita é mentir. Você não precisa mentir. Se a igreja adventista acredita nisso, ou como a igreja católica, você pega o credo, está no credo católico. Cremos na salvação pela graça e obras. Sim. Você já leu o credo católico? Não, mas é isso mesmo. Está escrito. Eles creem que a salvação é fé mais obra. Isso, beleza. Está assumindo o fato. Agora o adventista, ele quer reescrever o passado para o espectador de fora assistir, e quando o cara cai lá dentro é outra coisa. É aquilo do Islã. Se você pegasse o Sheikh Jihad estivesse nessa mesa, ele ia falar, não, porque nós temos 1,4 bilhão de muçulmanos no mundo, se todos fossem terroristas, presta bem atenção, fica aí até o final, viu? Porque somos pacifistas. Ah, tá de brincadeira comigo. Então, assim, eu sou uma pessoa que tem um problema. Quando eu me deparo, não é com a heresia em si que me deixa nervoso. Você já tá te deixando nervoso. Já tô nervoso. Quando chegou a esse, eu já ficou nervoso. Já fiquei bravo. Porque o que me deixa irritado, o que me tira o equilíbrio, é a mentira. Esses caras mentem. Por exemplo, o pastor César Cavalcante disse pro Ezequiel Gomes: Ezequiel, lá na igreja adventista, vocês falam, vamos abrir a palavra de Deus em Isaías 1,12. E vamos abrir a palavra de Deus em 1 Escritos, página 30. O Ezequiel Gomes respondeu, é assim mesmo. Porque lá é a palavra de Deus. A Ellen White é a palavra de Deus. Ele respondeu isso. Isso, tá gravado isso. Aí quando César Cavalcante jogou a mesma cartada com o Rodrigo Silva, bom, eu nunca vi isso acontecer. Porra, isso é mentira. Tá gravado. Tem vídeos gravados de acontecendo isso dentro da igreja dele. Irmãos, olha só, irmãos e amigos, veja que nós não temos os escritos de Ellen White como uma segunda Bíblia. Isso aí jamais. Nós temos Ellen White como uma mulher de Deus que foi inspirada e deixou algumas orientações sobre saúde, família, financeiro, educação no lar, educação para as crianças, enfim. Agora, como é que pode alguém como Ellen White, acredito que uma pessoa normal, sem inspiração nenhuma, e escrever há mais de 200 anos atrás, escrever aí, por exemplo, mais de 100 mil páginas. Informação nenhuma ela tinha. Olha só, eu quero ler aqui, por exemplo, um texto. Eu vou pegar aqui o comentário bíblico adventista no volume 7, e eu quero ler esse texto com você aqui, ó. O mesmo é na página 1042, tá bom? O livro que eu vou ler é esse aqui, ó, Comentário Bíblico Adventista, e diz o seguinte, ó: o mesmo ocorre com a lei de Deus. Ela evidencia os defeitos de caráter. Vamos lá.
condenando-nos como pecadores, mas não oferece perdão para o transgressor. Não pode salvá-lo de seus pecados. Porém, conquanto salve o transgressor, Cristo não abole a lei de Deus, mas a exalta. Ele exalta a lei porque ela é oferidor do pecado. É o sangue purificador de Cristo que tira nossos pecados. Quando vamos a Ele, em contrição de alma, buscamos seu perdão. Ele imputa a sua justiça, toma a culpa sobre si. Comentário de Ellen White. Entendeu? E eu quero ler esse outro texto aqui para a gente finalizar, inclusive comentários de Ellen White. Olha só o que ela diz. Precisamos da fé de Abraão em nossos dias. Por quê? A fim de iluminar as trevas que nos cercam, barrando a doce luz do amor de Deus e tolhendo o crescimento espiritual. Nossa fé deve ser fecunda em boas obras, pois a fé sem as obras é morta. Cada dever executado, cada sacrifício feito em nome de Jesus resulta numa recompensa excelente. No próprio ato do dever, Deus fala e dá a sua bênção. Amigos, em momento algum, o adventista do sétimo dia tem os livros de Ellen White como uma Bíblia. Nós temos como inspiração de Deus, orientações, tá bom? Então, um dia, para finalizar aqui, eu conversando com um amigo, um colega, ele fez o curso bíblico, o Guia de Estudo Bíblico Ouvindo a Voz de Deus, as 28 crenças da igreja, e estudou, fez outros cursos também, e aí ele chegou para mim e disse: eu só não fui batizado porque eu não concordei com uma coisa. Ele não aceitava ou não aceita Ellen White como uma profetisa da igreja. E aí me veio a pergunta eu perguntei para ele: você já estudou algum livro, uma página sequer dos livros dos escritos de Ellen White? Ele disse não. Eu digo: mas como é que você pode falar de alguém ou julgar o livro pela capa, se você ainda não leu nenhum escrito ou uma página? Você já tinha pensado nisso? Ele disse não. É porque eu ouvi de líderes de outras denominações que ela é uma falsa profetisa. Assim é o que está acontecendo com muitos. Infelizmente, não estão lendo livros que Ellen White escreveu, aí fica julgando, poderia dizer, os falsos profetas, né, que estão se tornando pedras de tropeço na pregação do evangelho, que ao invés de pregar o evangelho, está ali atrapalhando as pessoas pregarem o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem da palavra de Deus. E infelizmente assim tem sido na vida de muitas pessoas. Você que está aqui assistindo e que ficou até o final, não vá na onda do seu líder. Leia os livros de Ellen White e com certeza você vai entender se ela foi inspirada por Deus ou não, tá bom? A gente nunca deve ser papagaio, né, como foi citado aqui no podcast, falar o que as pessoas ou o líder religioso está falando, tá bom? Então que Deus ele te abençoe. Um forte abraço para você aí em Cristo Jesus.